Uma boa noite a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião de Executivo Camarário. Permita-me aqui um cumprimento especial à doutora Amélia Pina, hoje em substituição do vereador Nuno Nogueira. Bem-vinda à nossa reunião de Executivo, cumprimentando também naturalmente todos os restantes elementos do Executivo Camarário, a nossa secretária. Uma palavra de gratidão aos técnicos que também dão apoio às reuniões de Câmara em formato digital e também que por esta via permitem que todos aqueles que estão em casa possam assistir aos nossos trabalhos e nesta primeira saudação também englobar todos os nossos concidadãos. Hoje, excepcionalmente, a reunião de executivo é uma terça-feira, tal como define o nosso regimento, em função do feriado à segunda-feira, do 5 de outubro, é que também queremos aqui assinalar o dia da implantação da República, portanto, a transitar para o dia imediatamente seguinte. Transmitir ao Executivo que recebemos ao final do dia questões, quer do Presidente da Junta de Freguesia de Pontevel, sobre a questão dos transportes do ATL, sobre a questão das hectares, sobre a questão da circulação de pesados, sobre a reunião com a EDP e sobre um problema nas iluminárias do centro de Pontevel, e também recebemos questões da munícipe Ana Cavaca, em representação da Sociedade Prata de Mel, sobre os problemas na estrutura do telhado do mercado municipal. Tanto uma como outra, que chegaram já um pouco aqui fora de horas, serão respondidas na próxima reunião de Câmara. Transmitir que tinha ficado por responder a um conjunto de questões que tinha falado numa das nossas últimas reuniões de Câmara, da requerente Raquel Ramos, transmitir para também efeitos de ata uma das questões que tinha a ver com as atividades de apoio à família. Portanto, o município do Cartaxo implementa as AEFs em todos os jardins de infância do Concelho Rede Pública, garantindo apoio educativo, e as suas atividades são desenvolvidas através de um protocolo que temos com a Associação de Pais Encarregados de Educação do agrupamento Dom Sancho I, e também aqui transmitir à município no seio desta componente são desenvolvidas atividades como a música, o desporto, a atividade mini-cientistas e a Academia de Inteligência Emocional. Que estas atividades salvaguardam a componente não letiva nos horários aprovados em Conselho Geral, tal como decorre da legislação em vigor. No que tinha a ver com outras questões, no que refere à componente de apoio à família, tanto as CAF, no primeiro ciclo de ensino básico, é importante realçar que estas configuram um conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos antes e ou depois das componentes do currículo e das atividades de enriquecimento curricular, as AECs, assim como durante os períodos de interrupção letiva. As AECs do primeiro ciclo de ensino básico foram delegadas nos agrupamentos escolares, estando as mesmas a decorrer até às 17h30. Durante os períodos de interrupção letiva, a Câmara Municipal desenvolve programas específicos, tais como as férias desportivas e culturais ou o programa das Academias de Inteligência Emocional. Sobre a componente de apoio à família, a SCAF, no primeiro ciclo de ensino básico, todos os anos, a Direção do Agrupamento de Escolas Mercedes Mesquita elabora um questionário junto dos encarregados de educação para aferir da necessidade da sua implementação nos estabelecimentos de ensino. Até o ano letivo anterior, o número de encarregados de educação interessados na SCAF era um número que não justificava a sua realização. Este ano, e com todas as questões provenientes da pandemia Covid-19, estamos em conjunto com os dois agrupamentos escolares a realizar um aprofundado diagnóstico de necessidades para avaliar a possibilidade da implementação desta resposta social.
Não obstante o trabalho que está a ser realizado, importa referir que a implementação da SCAF reforça o conceito de escola a tempo inteiro e que, atendendo à fase epidemiológica que o país atravessa, as diretrizes da Direção-Geral de Saúde são para que as crianças passem o menor tempo possível nas escolas. Sobre a questão colocada da Escola Básica Marci Mesquita, importa referir que a limpeza do espaço exterior foi sinalizada pelo agrupamento no dia 16 de setembro e que no dia seguinte os serviços de limpeza urbana e de espaços verdes deslocaram-se ao local e procederam à respectiva limpeza. De referir ainda que todas as escolas do concelho foram devidamente higienizadas nos seus espaços interiores, paredes, vidros, mobiliário, objetos diversos e exteriores, assim como foram realizadas obras e reorganização de espaços interiores e exteriores. A questão da limpeza, da sinalética, do corte de árvores, de requalificações ao nível do pavimento, entre outros. Relativamente à outra questão que a senhora colocava, que tinha a ver com as estradas do Concelho do Cartaz, aqui referir aquilo que é público, por questões de ordem financeira, a sua manutenção tem vindo a ser gradualmente efetuada, estando previsto maior desenvolvimento destes trabalhos nos orçamentos dos próximos anos, não havendo a possibilidade de, num só exercício, restaurar toda a nossa rede viária. Portanto, isto eram as questões que tinham ficado pendentes de resposta à concidadã Raquel Ramos, que tinham sido colocadas a quando de uma das últimas reuniões de Câmara. Relativamente a informações que gostaria de partilhar convosco, o Sr. Vice-Presidente irá falar de forma mais aprofundada a reunião do dia 22 de setembro que tivemos com o Diretor Distrital da Segurança Social, transmitir que neste mesmo dia 22 tivemos uma reunião com o Centro de Competências de Mata e Indústria e com 2 investidores que, através deles, pretendem saber das condições de investimento no Concelho do Cartaz no setor agroindustrial. Transmitir que no dia 24 de setembro reunimos com as forças policiais para definir uma estratégia de sensibilização para o cumprimento das regras ao nível da prevenção à Covid-19, naquilo que tem a ver com os licenciamentos recentes e não recentes, naquilo que tem a ver com esplanadas no Concelho do Cartaz, portanto envolvendo aqui as 2 forças policiais, quer a PSP, quer a GNR. Destacar que no dia 25 de setembro realizámos uma reunião de trabalho envolvendo os agrupamentos de escolas e envolvendo também as áreas da proteção civil para organizarmos simulacro escola a escola, jardim a jardim, em relação àquilo que seja a Covid-19. Foi interessante, uns dias depois, ouvirmos a Diretora-Geral de Saúde, que dizia que os planos de contingência de pouco valem se não forem treinados e se o pessoal não for treinado para este efeito. Por acaso aqui antecipámos essa necessidade e definiu-se um plano para, de facto, fazer estas manobras, fazer este exercício, escola a escola, jardim de infância a jardim de infância, daquilo que deve ser executado sempre que existe uma suspeita de Covid-19 num espaço escolar. Transmitir que temos feito diariamente os briefings de proteção civil. A Comissão formalmente tem reunido todas as sextas-feiras e esta Comissão formal que reúne às sextas-feiras é também alargada a todas as IPSS do nosso Concelho, para além também de estar alargada às direções dos agrupamentos escolares e alargada também às associações de pais e encarregados de educação que têm estado presentes. Transmitir que no dia 26 de setembro, como foi explicado ao Executivo, por razões da Covid-19,
tivemos que reduzir o número de pessoas que participaram nas visitas às hectares, visita acompanhada pelos técnicos da Cartágua. Fomos a cada uma das hectares e com os representantes de todas as forças políticas. Toda a gente pode constatar que todas estão em funcionamento, à exceção da hectare da Lapa, que também serve a Ereira, que aguarda um ramal de ligação da EDP, mas também sabemos que as coisas estão bem encaminhadas com a EDP para em breve lá poderem estar, e houve naturalmente toda a liberdade para toda a gente fazer as questões que queria colocar, suscitar todas as dúvidas que tinha em relação a estes investimentos. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal e cada Presidente de Junta que tem hectare na sua freguesia acompanhou a visita, e eu diria que foi uma visita bastante importante para, de uma vez por todas, desmistificar muita coisa que não corresponde à verdade que vamos vendo circular. E, portanto, sou apologista que quanto mais as pessoas estiverem informadas, melhor, nomeadamente os representantes das nossas forças políticas, para constatarem no terreno o trabalho já desenvolvido, aquilo que está em curso, e também aqui, naturalmente, uma nota de gratidão para os técnicos e para os funcionários operacionais da Cartágua que acompanharam a visita e que deram de forma cabal a resposta a todas as questões que foram colocadas ao longo da visita por todos os representantes das forças políticas. Transmitir e partilhar convosco a reunião do FAM do dia 28 de setembro, onde houve uma abordagem da parte do Sr. Vice-Presidente em relação ao trabalho que temos efetuado com eles, portanto, uma reunião, diria, de acompanhamento e também de preocupação em relação ao futuro, nomeadamente havendo continuidade nesta pandemia, percebermos da possibilidade, e já estamos a trabalhar do ponto de vista político, da possibilidade de aquilo que foi conseguido para este ano poder ser prolongado para o próximo ano. Portanto, estamos já a trabalhar e a antecipar esses dossiês. Dar nota da Assembleia Municipal que decorreu no passado dia 29 de setembro e da maneira como correu. Foi a primeira Assembleia Municipal na história do Conselho via digital, e parece-me que os resultados foram bastante positivos daquilo que a posteriori pude acompanhar. Eu não estive presente na reunião por motivos de saúde. Transmitir da reunião no terreno no dia 30 de setembro para a solução de uma situação que veio aqui à reunião de Câmara, que tem a ver com o abastecimento de água daquilo que vulgarmente conhecemos pela rua do João Baião. Portanto, se eu disser o nome da rua, a maior parte das pessoas não a identifica. Portanto, a rua ao lado da Moali, ainda na freguesia de Val da Pedra. Dizer que a solução está bem encaminhada no trabalho que estamos a fazer com a Cartágua, para de alguma forma dividir entre as partes aquela intervenção. E gostava também de partilhar com o Executivo que na sexta-feira, dia 2 de outubro, estive na CIMLT a acompanhar a visita da Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que esteve a apresentar um programa de investimento direcionado para os portugueses da diáspora, algo bastante interessante que vamos trabalhar com esta Secretaria de Estado ao nível da CIMLT, e também transmitir que neste dia 2 de outubro, ao final do dia, às 20h30 da noite, tive a oportunidade de reunir com toda a Corporação dos Bombeiros Municipais no seu quartel, onde tive a oportunidade, em nome de todos nós, de saudar aquilo que foi mais uma vez o excelente desempenho que tiveram na chamada época de incêndios. Pode ainda não ter terminado, mas louvar o desempenho mais uma vez de um verão intenso, onde fomos chamados a muitas ocorrências de norte a sul do país. Felizmente o nosso Conselho, o grau de incidência de incêndios, até pela nossa pequena mancha florestal, foi diminuto, mas de facto o extraordinário desempenho que tiveram
nas operações um pouco por esse país inteiro e que nos enchem de orgulho. O cartaz ser bem falado pela sua corporação de bombeiros, mas também a fazer ponto de situação dos procedimentos em curso que temos para a carreira de sapador, dos procedimentos em curso que trouxemos, salvo erro, à última reunião de Câmara, sobre o comando da nossa corporação, e, portanto, também gostava de dar nota ao Executivo desta reunião e daquilo que tive a oportunidade de manifestar em nome de todos nós. Posto isto, eu passava a palavra ao Vice-Presidente Fernando Amorim. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Estão-me a ouvir? Muito bem. Estou a ouvir aqui com... Mas nós estamos a ouvir bem, Fernando. Só baixar aqui um pouco o som. Muito obrigado. Bom, muito boa noite a todos, então. Eu tinha aqui umas breves notas também destas últimas 2 semanas. Começaria pelo dia 22 de setembro, onde reuni, juntamente com a ação social e também com a área do urbanismo, para darmos início ao projeto da Estratégia Local de Habitação, com a empresa que ganhou o concurso, a SPI, para elaborar esta estratégia do município do Cartaz. Poderá abrir aqui as portas a uma série de candidaturas, nomeadamente no âmbito da habitação apoiada. Também falar-vos aqui no dia 29, Sr. Presidente, 22, o Sr. Presidente já referiu a reunião com o Dr. Renato Bento, Diretor da Segurança Social, onde os temas abordados foram essencialmente Fleximol e o atendimento geral dos serviços de segurança social no Cartaz. Uma vez que este serviço está a passar por uma fase de transição, onde as pessoas que lá estavam pediram a sua aposentação, e então tem havido aqui alguns constrangimentos no atendimento geral dos serviços de segurança social, que procuramos agilizar, juntamente com o Dr. Renato Bento, a melhor forma de colmatar estas dificuldades. No dia 25/9, também com a ação social, reunimos com o representante da Associação de Farmácias, o Dr. Hugo, onde foram-nos apresentados 2 projetos, da qual o município está a estudar a implementação dos mesmos, nomeadamente a vacinação contra a gripe sazonal de uma forma descentralizada pela rede de farmácias do Concelho do Cartaz. Temos a avaliar com a unidade de saúde, com as unidades de saúde, essa possibilidade, uma vez que em caso de a afluência a estas unidades de saúde ser muito grande, haver a possibilidade de ministrar esta vacina também na rede de farmácias do Concelho. Um outro projeto que já foi implementado, está no seu início, no município de Águeda, que é o chamado PILPEC, ou seja, é a administração de comprimidos, nomeadamente para os centros de dia, apoio domiciliário, em que para doentes crónicos que tomam sempre a mesma medicação, há aqui um serviço em que a própria farmácia prepara as dosagens dos comprimidos dentro de embalagens completamente individualizadas e fechadas, de forma a que seja mais fácil administrar esta medicação aos doentes. Portanto, também são 2 projetos. Este projeto, o último, está já em fase de implementação no município de Águeda. Também fazer referência aqui, no dia 30/9, o município do Cartaz recebeu um estágio profissional no âmbito do programa PEPAL para um posto, se assim se pode dizer, um posto de trabalho de arquivista municipal. É um estagiário do nosso concelho que tirou uma licenciatura na área, concorreu a este estágio profissional e iniciou as suas funções no dia 30/9. Fazer também aqui a referência, no dia 28/9, uma ação de formação em parceria com a Federação das Coletividades de Cultura e Recreio do Distrito de Santarém para todas as nossas coletividades no Centro Cultural, onde estiveram presentes 52 dirigentes associativos, no âmbito de explicar um pouco e preparar as nossas coletividades para a abertura das mesmas e das suas atividades no contexto de Covid. Também no dia 25/9 estive presente em representação do município na homenagem à Amália, um espetáculo de angariação de fundos
para o Ateneu Artístico Cartaxense, e no dia 4/10 gostaria também de felicitar os 116 anos da coletividade da Sociedade Filarmónica Incrível Pontelense, em que teve a sala cheia. Quando eu digo sala cheia, 1/3 da sala, mediante o plano de contingência Covid, para festejar os 116 anos da coletividade. E também felicitar todos pela coragem, todo o movimento associativo pela coragem que vão tendo em continuar com as portas abertas e a pouco dar início ou retomar a atividade regular com os devidos planos de contingência em cada uma das suas atividades. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado pela partilha. Gostava apenas de comunicar ao Executivo que já depois da nossa reunião a começar, recebi da parte do Gabinete Jurídico também aqui um conjunto de questões do PCP do Cartaz, gostava também de deixar aqui para a ata, sobre quer o mercado municipal, quer o mercado de Levante, que na próxima reunião de Câmara, tal como as questões do Presidente Jorge Pisca e da nossa concidadã Ana Cavaca, serão objeto de resposta para efeitos de ata. Posto isto, e agradecer à doutora Ana Silvestre a chamada de atenção, passava a palavra à vereadora Elvira Tristão. Uma boa noite. Boa noite a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar... Senhora vereadora, peço desculpa estar a interrompê-la, o som não está nas melhores das condições, está a parecer muito rouco, muito... Veja lá. Está melhor? Deve ser mesmo do micro, mas continue, está audível. Saia um pouco, mas está audível. Força. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Vice-Presidente e também o Sr. Presidente, uma vez que esse assunto foi tratado na esfera da contratação pública, sob a sua incumbência, por finalmente termos criadas as condições para iniciar o trabalho de levantamento para a Estratégia Local de Habitação, algo que já estava em curso há alguns meses e que tardava a nascer, mas ainda bem que neste momento já temos consultora selecionada para realizar este trabalho, porque só com esta estratégia local de habitação será possível aos municípios depois, com condições indignas de habitabilidade, poderem candidatar-se aos programas que existem no âmbito da Estratégia Nacional para a Habitação, que certamente terá uma importância acrescida agora com o plano de recuperação previsto a nível nacional. Aproveito também para questionar o Sr. Vice-Presidente a propósito da reunião que houve com o representante da Associação Nacional de Farmácias. Aproveito para perguntar se, para além dos projetos apresentados, não houve nenhuma manifestação de preocupação relativamente a uma das farmácias do Conselho, que sistematicamente é alvo de queixas por parte dos nossos municípios, que, quando esta está de serviço, raramente apresenta disponibilidade, e uma vez que a Associação Nacional de Farmácias, tal como o município, dão parecer sobre o mapa dos serviços das farmácias, e costuma ser por esta altura, pelo mês de outubro, que esse mapa é apresentado aos municípios. Eu pedia, de uma forma breve e tentando organizar o meu discurso, que verificassem se efetivamente a Associação Nacional de Farmácias tem conhecimento de todas as queixas que tem sido alvo esta farmácia situada na Rua Serpa Pinto. Relativamente ao início do estágio profissional no âmbito do programa PEPAL, queria também aqui dizer que, e aproveitando para fazer uma pequena correção,
ao que foi à informação do Sr. Vice-Presidente. O jovem do Conselho que iniciou o estágio no município, ele concluiu o seu mestrado, o qual eu tive a oportunidade de assistir às provas públicas e que foram brilhantes. E que assisti por gentileza do professor Dr. Carlos Guardado da Silva, que me convidou para o efeito e que assisti via Zoom. E por ora, e há pouco no início, quando foi interrompida pelo Sr. Presidente, iria só dizer que é com agrado que assisto a uma estabilidade dos números de casos Covid no Conselho e o que nos dá indicações de que, de facto, os nossos concidadãos no nosso Conselho têm tido algum cuidado na não propagação da doença, e aos cidadãos do modo geral e às instituições, creio que podemos dar aqui uma palavra de agradecimento pelo facto de cumprirem a sua parte. E é só. Muito obrigado, Sra. Vereadora, pelas palavras. E antes de dar a palavra ao vereador Fernando Amorim, agradecendo a menção que me fez na estratégia local de habitação, mas em nome da Justiça, endereçá-la para o vereador Pedro Nobre, uma vez que foi ele que liderou a reunião e também tem sido ele a liderar o dossiê aqui na Câmara. Passava então a palavra ao vice-presidente Fernando Amorim. Obrigado. Vice-presidente, tem o microfone desligado. Peço desculpa. Peço desculpa. Agora sim. Agradecendo aqui também essa questão. A questão da farmácia em causa está a ser avaliada pela Associação de Farmácias. Não posso adiantar muito mais, porque é um fórum interno. O que foi dito pelo representante é que essas queixas têm chegado à Associação de Farmácias e a questão está a ser avaliada para depois tomarem as devidas, as devidas consequências relativamente ao funcionamento dessa farmácia, nomeadamente no período em que está se assim se pode dizer, de escala, em que nesses períodos em que há algumas falhas no funcionamento da farmácia. Sr. Presidente, eu queria só deixar aqui mais um pedido para a próxima reunião de Câmara, se me for permitido. Sim, sim. Tenho tido ultimamente, tenho recebido, enfim, enquanto eleita local, algumas queixas por parte de alguns municípios da cidade do Cartaz de que a água não chega com a pressão suficiente às suas habitações e que tal se deverá à insuficiência da nossa redistribuição de água, que não suporta a pressão urbanística a que assistimos na última década. E eu, o pedido que gostaria de fazer era no sentido de, na próxima reunião, o Sr. Presidente nos dizer se de facto está previsto o melhoramento da redistribuição de água na cidade do Cartaz e, mais concretamente, nas zonas onde, de facto, houve um enorme crescimento urbanístico, como é o caso da Quinta das Correias, como é o caso da Quinta do Brito, como é o caso da Quinta das Laranjeiras, onde a construção é em altitude e, de facto, com a redistribuição, com algumas insuficiências, leva a que as pessoas, de facto, tenham problemas em ter água com suficiente pressão para poderem, por exemplo, tomar banho a uma temperatura adequada, uma vez que a pressão não é suficiente para fazer o aquecimento das águas. E é só. Obrigado, Sra. Vereadora. Assim será dado esse esclarecimento. Obrigado. Vereador Pedro Nobre, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltar a reiterar os cumprimentos a todos. O Presidente destacava só neste período o facto do município do Cartaz e as suas piscinas municipais, no dia 23 de setembro, terem recebido por parte do Instituto de Socorros a Náufragos a homologação do seu dispositivo de segurança, o segundo do país, e é com muito agrado que temos aquele equipamento que é utilizado por tantos utentes, ter no fundo este certificado de segurança para todos usarem a segurança, ainda que neste período de pandemia estamos aqui a ajustar a sua utilização para rapidamente também estar disponível para os cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só. Sr. Vereador, passava a palavra à Sra. Vereadora Ana Bernardino. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Gostaria apenas de deixar 3 notas culturais. Deixar as minhas felicitações à SFIP, a Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense, por mais um aniversário, 116 anos. É uma data muito bonita de ser comemorada e foi, mais uma vez, assinalada. Congratular-me também pelo regresso à atividade cultural e desportiva das nossas associações, cumprindo todas as regras de segurança impostas pela DGS e sempre acompanhadas também pela Proteção Civil da Câmara Municipal. E no outro plano, se me é permitido, uma palavra de grande apreço pelo trabalho que está a ser feito pela Comissão do Rei e Rainha das Vinimas do Concelho do Cartacho, para já de pesquisa histórica sobre a Rainha das Vinimas, desde o seu início, desde o início começou com o saudoso Vítor de Sousa, um trabalho que está a ser divulgado diariamente na página do Museu Rural e do Vinho, e também o vídeo que está a ser já preparado e que vai ser divulgado em breve e que nos conta a história deste evento tão importante para o nosso concelho. É um evento que foi e será com certeza e vai continuar a ser um dos mais importantes do nosso Concelho do Cartacho. Como é possível ver pelo todo o trabalho que está a ser divulgado diariamente na página do museu. Uma palavra de apreço então pelo trabalho exaustivo que está a ser feito pela Alicina Milhomens, pelo Miguel Sena, pelos restantes membros da Comissão do Rei e Rainha das Vínimas do Concelho do Cartaz. Infelizmente o evento não pode acontecer de forma presencial e esta é sem dúvida uma forma digna e muito interessante de divulgar todos estes mais de 3 décadas de história do Rei e Rainha das Vínimas do Concelho do Cartaz. Muito obrigada. E aconselho vivamente a visitarem a página e descobrirem estes pormenores bastante interessantes que estão lá divulgados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passava a palavra ao Sr. Vereador Jorge Gaspar. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, Presidente. Boa noite a todos. Uma questão que tem tanto de curta quanto de importante. Não nos compete a nós, e pelo menos não me compete a mim, enquanto eleito local aqui na Câmara, comentar deliberações de outros órgãos autárquicos, e refiro-me aqui em particular à deliberação da Assembleia de Freguesia de Pontevel a propósito do transporte ATL, mas compete-nos a nós, e pelo menos compete-me a mim em particular, comentar e questionar as tomadas de posição da nossa Câmara Municipal relativamente a essa matéria. O Sr. Presidente, em 2 reuniões de Câmara sucessivas, a primeira das quais há cerca de um mês ou mais, respondeu a algumas perguntas de alguns pais, no caso de uma mãe em representação de um conjunto de famílias, assegurando que a Câmara Municipal estava a trabalhar para, passo o pleonasmo, assegurar o transporte de crianças para o ATL de Vila Xandurica, mediante determinadas condições, nomeadamente de necessidade financeira e, portanto, não poder suportar transporte próprio. Passou-se o mês, o Sr. Presidente foi repetindo exatamente que estava a trabalhar no assunto, e isso é público, e a ideia que passa, é essa a minha convicção, é que esteve a entreter os pais durante o mês, precisamente à espera que a Assembleia de Freguesia de Pontevel realizasse a sua reunião para depois o Partido Socialista poder fazer o número político que fez, que mais não foi do que entalar o Presidente Jorge Pisca. Eu estou perfeitamente à vontade, porque eu não sou eleito do PS, não sou eleito do MIP, e, portanto, desse ponto de vista político e da pequena política, eu não me meto. Mas, de facto, a pergunta que eu quero colocar ao Sr. Presidente é se a circunstância de um outro órgão autárquico ter aprovado a moção nos termos em que aprovou, e que nós sabemos, o Sr. Presidente também o sabe com certeza,
que é manifestamente impraticável por falta de meios, quer físicos, quer legais, para o efeito, se faz com que a Câmara Municipal, ao contrário daquilo que o Sr. Presidente garantiu durante 2, 3 reuniões de Câmara, já não vá trabalhar para assegurar o transporte das crianças para o Hotel Vila Xandorica. Era esta a questão muito concreta. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Dizer, em primeiro lugar, como se impõe, as assembleias de freguesias gozam de autonomia, felizmente, em relação ao poder do Executivo Camarário e dos órgãos do município. Naturalmente, como acompanho a política no Conselho, sei exatamente do que está a falar. Registrei aqui que o Sr. Vereador Jorge Gaspar afasta-se da pequena política, mas fala, quando diz que andamos aqui a entreter os pais, eu só classifico isso como pequena política em relação à forma como cada um se posiciona em relação aos problemas em concreto. Portanto, aqui deixar muito claro, o Executivo Camarário não andou a entreter os pais e isso classifica exatamente como uma pequena política que diz que quer estar afastado. Aquilo que eu acompanhei foi uma proposta dos eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Pontevel, onde não temos maioria, e que passou exatamente até com a abstenção, tanto quanto percebi, do PSD, e passou com a abstenção inclusiva de um elemento que apoia o Presidente Jorge Pisco, o MIP. E, portanto, eu tenho algumas dificuldades em comentar a baixa política do comunicado insultuoso do Partido Social Democrata, do Cartaxo. Parece que está a voltar às origens daquilo que foi a campanha de 2017 para as autárquicas, da campanha bastante suja, da campanha bastante suja autárquica de 2017. Parece que não aprenderam nada com aquilo que se passou e estão a voltar a um registro completamente insultuoso em relação a eleitos locais, esquecendo que o seu eleito não votou contra, absteve-se, e que a proposta passou com a abstenção do PSD. O PSD podia ter chumbado a nossa proposta, se a achava tão hipócrita, e há um elemento, inclusive, que apoia o Presidente Jorge Pisca, que também se absteve e também viabilizou que esta moção pudesse ter sido aprovada. E dizem, e parece que o vereador Jorge Gaspar corrobora a posição do comunicado do PSD, que ela é irrealista. Não é irrealista. E o comunicado do Partido Socialista, que eu acompanhei e que subscrevo, menciona, inclusive, o facto de uma junta de freguesia com muito menos condições, até há bem pouco tempo, enquanto teve a ATL, fazer o transporte das crianças e buscar até a várias freguesias para sustentar o seu ATL. Mas é uma questão das opções que a junta de freguesia faz naquilo que tem a ver com a gestão dos seus recursos humanos e com os seus recursos financeiros. E basta recordar que há muito que esta freguesia tem uma carrinha para arranjar e, portanto, é uma questão de uma opção orçamental. Eu até sei o valor e, portanto, não é nada de inviável se esta for a prioridade da junta de freguesia. Como disse e bem, o compromisso do Executivo Municipal desde a primeira hora tem sido no sentido de encontrar uma solução que ainda não encontramos, nomeadamente para as crianças mais carenciadas. E no meu entendimento, isso não retira nenhuma legitimidade que os eleitos, gozando da sua autonomia, os eleitos de uma Assembleia de Freguesia, façam uma proposta para resolver um problema concreto de várias famílias com os recursos que a Junta de Freguesia tem. Mesmo que a Junta de Freguesia possa não ter as condições todas, com certeza que aqueles que se abstiveram, volto a dizer, o eleito do PSD e a eleita do MIP, que com a sua abstenção viabilizaram esta proposta, se achassem que ela era irrealista, tinham votado contra. E tenho algumas dificuldades em perceber o tom do comunicado
do PSD, que acusa o PS de hipocrisia, quando é o PSD que viabiliza a aprovação desta moção. Há coisas na política que às vezes há uma certa irracionalidade quando a vontade de insultar é tão grande, depois perde-se um bocadinho o foco e a objetividade daquilo que se passou e naquilo que foi o comportamento do eleito do PSD. Aliás, tanto quanto eu percebi, que só conheço o comunicado da comunicação social, o PSD acusa o PS de hipócrita, os eleitos do Partido Socialista de hipócrita, apenas por apresentarem uma proposta para resolver um problema concreto são hipócritas, mas depois estão solidários com o eleito do PSD que a viabilizou. Portanto, o eleito do PSD não é classificado como hipócrita ao viabilizar a proposta apresentada pelos eleitos do PS. Eu acho que é um exercício fantástico que o PSD local fez. Não vinha aqui também o comentá-lo neste fórum se o senhor vereador não suscitasse o assunto, mas acho caricato aquele, para além do insulto, acho caricato todo o teor daquele comunicado, senhor vereador. Tenha a bondade. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu registro não com surpresa o seu comentário político, e registro com sublinhado, aliás, a circunstância de ter referido a nossa proposta, mas o Sr. Presidente não fez mais senão comentar comunicados e deliberações de outros órgãos autárquicos, coisa que eu não fiz. A minha pergunta foi muito concreta. A Câmara Municipal do Cartaxo, já que o senhor disse que não esteve a entreter os pais durante um mês, garante que vai assegurar transporte das crianças para o hotel de Vila Xandurico nas condições económico-financeiras que entenda justas para o fazer ou não? A questão é concreta e é dirigida ao Presidente da Câmara. Não lhe peço o comentário sobre o comunicado do PSD, o comunicado do PS e as peripécias da Assembleia de Freguesia. Peço uma posição política sua enquanto Presidente da Câmara Municipal. Vai ou não garantir transporte para as crianças para o hotel de Vila Xandurico? Essa é a questão, Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador, pela questão. Eu percebo a volta que tentou dar ao texto, porque de facto foi posto a nu aquilo que é as incoerências, mais uma, do PSD do Cartaxo. Volto a dizer, eu preservo muito a autonomia das decisões dos órgãos das freguesias e foi por isso que não vim para aqui fazer o comentário. Aquilo que eu digo foi aquilo que eu disse há um mês. A Câmara Municipal trabalha em soluções, porque foi esse o nosso compromisso com os pais, para aquele transporte. Vi também de bom grado que, por iniciativa dos eleitos do Partido Socialista e com o acompanhamento de uma deputada do MIP e do deputado do PSD, o único PSD tem na Assembleia de Freguesia, que viabilizaram uma solução para esta questão. E, portanto, aquilo que foram sempre portas fechadas da Junta de Freguesia para encontrar alguma solução para estas famílias e para estes alunos, hoje, por proposta do PS, tem mais um parceiro em encontrar solução. Porque antes da proposta do PS, que o PSD viabilizou e que uma deputada do MIP viabilizou, a Junta de Freguesia estava de portas fechadas para encontrar ou para viabilizar qualquer solução em relação a esta matéria. Eu hoje, aquilo que me apraz registar é que, para além de ter o município preocupado desde a primeira hora com a questão do transporte, com a proposta do PS, temos mais um parceiro para encontrar esta solução, que é a Junta de Freguesia, porque até aqui não era parceiro para nada, a não ser transferir todas as responsabilidades da solução para a Câmara Municipal, como é apanágio deste Presidente de Junta. Obrigado, Sr. Vereador. Dá-me licença, se não se importa. Tenha à vontade, desculpe. Já agora batemos aqui umas bolas sobre este assunto. Uma das vantagens da gravação é demonstrar que eu não dei volta nenhuma. O senhor é que me parece estar em looping porque voltou a comentar aquilo que já havia comentado 5 minutos antes. Mas a Câmara Municipal não compete estar preocupada com o transporte. Os pais é que estão preocupados com o transporte. A Câmara Municipal compete resolver o problema do transporte. E eu fiz a mesma pergunta 2 vezes, de uma forma muito concreta e incisiva, e aquilo que fica, como o senhor gosta de dizer, e muito bem, o senhor Presidente, para a ata, é que o senhor não garante aqui que a Câmara Municipal vai assegurar o transporte
das crianças para o hotel de Vila Xandurique. A menos que eu diga agora a terceira tentativa, até agora ainda não o fez. Muito obrigado, Presidente. Bem, como o senhor vereador ainda não compreendeu a minha resposta, vou ter que falar a terceira vez sobre este assunto. Compromisso da Câmara Municipal com os encarregados de educação, e às vezes é preciso fazer aqui um bocadinho de história. Há uma instituição, uma IPSS, que diz aos pais: não é viável continuar com a valência da ATL. A Câmara Municipal podia-se fazer de morte e dizer: este assunto a nós não nos diz respeito. Mas os problemas de uma comunidade, nós gostamos de participar na solução, queremos participar na solução, mesmo quando diretamente não nos diz respeito. Porque o senhor vereador tem que também ter em atenção que há outras IPSS no nosso concelho que fizeram investimento em autocarros e outras instituições com valência da ATL que investiram bastante em transportes para procurar soluções. E nós estamos aqui à procura de uma resposta pública, de um problema concreto da comunidade. Eu podia fazer aquilo que fez o presidente Jorge Pisca, ficou em silêncio. Não quis participar na solução para o transporte daquelas crianças. Mas nós não o fizemos, nem temos feitio para o fazer. E, portanto, a Câmara podia fazer-se morta, fazer o papel do presidente Jorge Pisca e não contribuir em nada para a solução. Não. É a Câmara que, nessa reunião com os pais, em Ponteva, apresenta logo a primeira solução. Vamos chamar as IPSS que têm a valência da ATL, vamos eleger aqui hoje, ou designar aqui hoje, 2 representantes dos pais e vamos promover na Câmara uma reunião onde vamos juntar as partes para que as partes conversem. As partes conversaram e grande parte das crianças encontrou uma solução. Sobraram, salvo erro, se a memória não me atraiçoa, 9 famílias. Destas, com o trabalho que nós fizemos, não nos demitimos, percebemos que, salvo erro, destas 9 crianças, onde o transporte está dificultado, há 5 ou 6 crianças são de famílias carenciadas, onde comprovadamente não têm possibilidade económica para colocar estas crianças noutra freguesia. E nós podíamos dizer, como fez a Junta de Freguesia, que não temos nada a ver com isso. Não, nós dissemos, não, vamos trabalhar numa solução dentro da organização da nossa rede de transportes escolares, a ver se conseguimos arranjar transporte que faça percurso Ponteva-Vila Chã. Até à data ainda não foi possível. Mas nós não desistimos de encontrar uma solução. E aquilo que eu pela terceira vez digo é que com a proposta que o PS fez na Assembleia de Freguesia de Ponteva, que viabilizada pelo eleito do PSD, viabilizada pela uma eleita do MIP, hoje temos mais um parceiro, porque não tínhamos, hoje temos mais um parceiro para encontrar soluções. Espero não ter que dizer a 4ª vez o mesmo. Não seja indelicada a tentar chamar burros aos outros de uma forma civilina. Foi o que o senhor quis dizer, mas enfim, isso fica com quem fica. Fica com quem fica. Eu registro que à terceira o senhor também não garantiu que ia haver transporte escolar, mas pelo meu lado podemos passar adiante. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador, pela sua questão e pela oportunidade também que deu para pelo menos explicar o nosso ponto de vista. Eu passava a palavra à nossa vereadora, em regime de substituição, doutora Amélia Pina. Uma boa noite e bem-vinda. Boa noite a todos. Estão-me a ouvir? Muito bem. Ok, obrigada. Muito obrigada pela saudação especial, sempre que sou convidada a participar nestas reuniões e o faço com muito gosto. A minha pergunta vai naturalmente para a questão para o setor do comércio e algumas coisas que estão relacionadas. Permitam-me um pequeno enquadramento, não vou ser muito longa, não é meu costume. Como sabem, esta situação de pandemia está, de alguma forma, a trazer as pessoas de volta para o comércio local. Não talvez da forma que nós desejaríamos, mas eu penso que haverá uma maior afluência nas ruas e nos vários estabelecimentos, porque as pessoas evitam ou tentam evitar grandes espaços, nomeadamente grandes espaços comerciais,
A minha pergunta e preocupação tem a ver agora com a época natalícia, porque claramente não há condições para... ninguém sabe o que é que vai acontecer, porque se os números da pandemia continuarem a aumentar, inclusive pode-se prever ou pode-se antecipar um fecho, não é? Penso que não será esse o caminho, mas é possível que é uma situação, é uma possibilidade que venha a acontecer, não é? Penso que as nossas ruas não têm condições suficientes para receber as pessoas que queiram deslocar-se ao comércio local, nomeadamente na época natalícia. Eu queria saber, e em termos de sugestões, penso que irá sair de uma próxima reunião que irá haver entre comerciantes, algumas sugestões para o assunto, mas eu gostaria de saber qual era a dotação, já agora, que a Câmara tem para fazer face a isto e poder, isto vendo também como, e peço desculpa à expressão, porque isto custa-me a dizer, uma oportunidade para o comércio local, mas que, pronto, vistas não o deixa de ser. Preocupação também em termos de estacionamento, por exemplo, foram faladas várias vezes sobre bolsas de estacionamento que continuam a não existir. Preocupação naturalmente com o estado em que estão as ruas, a sua limpeza, as suas acessibilidades. Já foi feita algumas intervenções em certas ruas, noutras não. E penso que a minha pergunta base seria qual é a dotação que a Câmara tem para isto, até porque, como sabe, e faço parte deste grupo de trabalho, gostaríamos de trabalhar sobre alguma coisa em concreto. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Amélia Pina. Eu não sei agora de memória a dotação orçamental, a única coisa, não sei de memória, e hoje até estivemos a trabalhar sobre as propostas para a nossa reunião de Salver quinta-feira, correto? Acho que é na quinta-feira que reunimos ao final do dia, não é? Quinta-feira, sim. Quinta-feira, exatamente. Nós estivemos a trabalhar hoje com a área de empreendedorismo nas propostas para quinta-feira e até estivemos a trabalhar no valor, mas eu agora, com honestidade, não tenho de memória. Aquilo que tivemos hoje a trabalhar para vos apresentar na quinta é um modelo diferente de animação de Natal. Algumas coisas vão ser feitas dentro da nossa casa, outras vão seguir a lógica dos últimos anos, mas não será num formato igual àquilo que tem sido nos últimos anos. Portanto, a animação em frente ao edifício da Câmara, onde tínhamos o Pai Natal a distribuir prendas às crianças, etc. Este ano, por motivos óbvios, não será possível. Vamos apostar numa animação, eu diria, um bocadinho mais ambulante. Estamos a envolver alguns parceiros aqui do Conselho, nomeadamente quem faz transformação de veículos, para ter uma animação que seja mais ambulante e que possa percorrer com animação musical, mas ao mesmo tempo com mensagens pedagógicas em relação à Covid-19, ao distanciamento que deve ser privilegiado à porta das lojas. Vamos tentar ter as duas coisas, não é? As duas coisas. A nível de presépio, vai haver aí uma grande aposta, quer no presépio que temos feito à entrada do edifício do município, mas também, eu diria, aqui um mega presépio que também queremos colocar numa zona central da cidade. A pessoa com quem falámos até queria fazer esse mega presépio no pavilhão municipal de exposições, mas isso também retira ao centro do comércio. Estamos em diálogo com a pessoa, porque faz isso gratuitamente, para fazer aqui também num espaço central da cidade, mas diria que, de facto,
aquilo que vai ser discutido na próxima quinta-feira convosco é aqui um apelo à nossa criatividade, como fazer animação de Natal de proximidade com distanciamento social. E eu acho que este vai ser mesmo o grande desafio que vamos ter na nossa próxima reunião de quinta-feira, onde também aqui contamos com os vossos contributos para tentar tornar o Natal no Cartaz atrativo para o comércio local. E aqui isto até parece mal dizermos isto, mas é verdade. A pandemia trouxe às economias de proximidade oportunidades diferentes em relação àquilo que é o fluxo para grandes superfícies, com grande aglomeração de pessoas, não é? E, portanto, saibamos também, lá está, com este apelo à precaução e às cautelas devidas que devemos ter, fazer desta época um desafio para procurarmos incrementar o comércio local, que teve muito tempo fechado, muito tempo constrangido com aquilo que foi o início desta pandemia. Obrigado. Se me permite, eu percebo e acho importantíssimas todas essas ações que irão ser tomadas. Acho, aliás, à semelhança do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido já há alguns anos, mas muito honestamente o que me preocupa não é podermos ir buscar artistas, cultura e muito mais para pormos cá fora, porque infelizmente também e por causa da pandemia há muita gente disponível, não é? O que me preocupa foi, por exemplo, uma coisa que falou no distanciamento às portas das lojas, mas se tiver a chover, qual distanciamento, não é? Portanto, se chover, os passeios estão muitíssimo escorregadios e não estão bem arranjados e há aqui uma quantidade de coisas e onde é que as pessoas vão estacionar os carros se quiserem deslocar ao comércio local. Portanto, o que me preocupa mais é toda a parte infraestrutural e não a parte da festa, que louvo que seja feita com o chamamento às pessoas para as devidas precauções, mas há que dar condições às pessoas para elas se deslocarem ao comércio local. E neste momento ainda estamos a 2 meses de dezembro, menos de 2 meses, mas ainda se pode fazer alguma coisa. É aí que eu apelo à Câmara Municipal do Cartaz que tome medidas por exemplo, maiores possibilidades de estacionamento, de sítios onde as pessoas se possam recolher enquanto estão à espera, etc, etc. Quer dizer, posso enumerar aqui uma quantidade de coisas e que torne também, obviamente, a cidade mais atrativa para as pessoas poderem vir cá. Obrigada. Obrigado, está registado. Obrigado pelo contributo. Tenho a vereadora Elvira Tristão a pedir a palavra. Tenho a vontade. Eu queria só, já que o Sr. Presidente falou em grandes desafios, lançava aqui mais um desafio para essa reunião de quinta-feira, que é em paralelo com a criação de medidas de promoção do comércio local, que também se pensasse em conciliar essa promoção do comércio local com alguma campanha de solidariedade, já que estamos no Natal, e que com isso pudéssemos vir a reforçar a capacidade das nossas instituições que fazem distribuição de alimentos àquelas pessoas que não têm dinheiro para ir comprar prendas de Natal e também não têm dinheiro para os seus cabazes de Natal. E estou a referir-me concretamente à Conferência de São Vicente de Paulo, ao Grupo Cáritas de Pontevel, à Cruz Vermelha do Cartaz, ao Grupo Cáritas de Vila Xandorique, e, portanto, que se conciliasse as questões da promoção do comércio local às questões da solidariedade neste aspecto. Relativamente ao estacionamento local, permita-me, a senhora vereadora Amélia Pina, discordar da falta de estacionamento. Nós temos no centro do Cartaz o parque subterrâneo, temos o estacionamento na Rua do Jardim,
temos todo o estacionamento à volta da Praça de Torres, do Mercado Municipal e do Tribunal, e parece-me que estamos a falar de distâncias relativamente próximas daquilo que são as grandes artérias de comércio do Cartaxo, e, portanto, acho que falta de estacionamento, a menos que nós queiramos os carros à porta das lojas, não é uma situação gritante no concelho do Cartaxo. Aliás, esse estacionamento que nós temos, estamos a pagá-lo com língua de Paulo. E era só. Muito obrigado, Sra. Vereadora, pela sua intervenção. Eu gostava de fazer uma observação relativamente a isto. Só de mencionar que esse estacionamento em períodos normais costuma estar praticamente cheio. Não estamos a falar de Natal. Era só isso. Muito obrigado. Aqui reforçando as palavras da vereadora Elvira Tristão, e nós conhecemos a realidade do Cartaxo, não temos muito mais bolsas de estacionamento no centro da cidade, para além daquelas que a senhora vereadora aqui nos mencionou, e portanto a nova bolsa que vamos criar junto aos bombeiros será por altura da requalificação da rua Serpa Pinto, mas acho que todos nós temos a plena noção que em dias normais sobram muitos lugares na Rua do Jardim, e porque eu estaciono aqui nesta zona central, junto à Praça Torres, todo o largo Vasco da Gama, tirando do período logo matinal de maior afluência aos serviços que existem no Tribunal do Cartaxo, mas não é difícil encontrar lugares de estacionamento, reconhecendo que, naturalmente, numa terra e hoje em dia em que há 2, 3 carros por casa, e que as leis urbanísticas não acompanham essa obrigatoriedade de 2, 3 carros por fogo quando estamos a licenciar um prédio, não é? Sabemos que a ocupação é de facto elevada, mas eu acho que existem alternativas aqui na nossa cidade, mas temos todos a consciência que dentro deste miolo urbano o espaço para novas bolsas de estacionamento também não abunda, não é? Senhora Vereadora Amélia Pina. Obrigada, Sr. Presidente. Registrei e gostava só de terminar que registrei com grande alegria, não é alegria, com a intervenção da vereadora Elvira Tristão relativamente à campanha de solidariedade, que acho que é uma ideia que já alguns comerciantes têm vindo a pôr em prática de forma isolada, mas que eu penso que poderá ser feita uma iniciativa de forma geral e, portanto, com certeza que será debatida na próxima reunião de quinta-feira dos comerciantes. Obrigada. Obrigado, vereadora Amélia Pina. Vereadora Elvira Tristão, tenha a bondade. Não tenho mais nada a acrescentar, obrigada. Então, estava a mão levantada e eu pensei... Ok, muito bem. Eu perguntava se neste período antes da ordem do dia algum dos nossos vereadores ou vereadoras quer acrescentar algo ou se podemos partir para a ordem do dia. Pelo vosso silêncio, penso que podemos partir para a ordem do dia. Pedi à doutora Ana Silvestre, se vocês concordarem, que pudéssemos apreciar as atas numa próxima reunião. O Sr. Vereador Jorge Gaspar, peço desculpa. Não estou de acordo na próxima reunião, era isso que eu estava a... Agradeço a atenção, que eu não tive tempo de fazer a revisão da última ata que recebemos. Então, entrando na ordem do dia, o ponto 1 tem a ver com o pedido de isenção do pagamento de taxas pela utilização do auditório municipal nos dias 6, 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro, no valor de 990,66 €, pela Igreja Ilson Portugal. Punha o assunto à discussão, se houver alguma intervenção. Não existindo nenhuma intervenção, punha a proposta à deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
O ponto 2, 3 e 4, se estiverem de acordo, discutíamos em conjunto, deliberávamos em separado. Pelo vosso silêncio, penso que concordam. Não sei se há alguma questão em relação a estes 3 pontos, que têm a ver com a concessão de exploração dos espaços vulgarmente conhecidos como os bares, junto à Praça de Touros do Cartaxo. Temos o número 2, em que houve caducidade da adjudicação, porque o interessado não apresentou, não é novo, isto tem acontecido em vários concursos que temos abertos para aqui, há manifestação de interesse e depois não é consumado. Pelo menos já é a 3ª ou 4ª vez que isto acontece, tanto o interessado não apresentou os documentos de habilitação. Temos o 3º ponto, que tem a ver, é para a adjudicação, o interessado aqui apresentou, e temos as lojas 7 e 8 que ficaram sem propostas. Portanto, não sei se há alguma questão em relação a alguma destas questões. Se o vereador Jorge Gaspar, tenha a bondade. Muito obrigado, Presidente. Uma pergunta muito simples. Nós aqui há umas reuniões atrás deliberámos aceitar, já não consigo precisar bem os termos, mas deliberámos aceitar algumas propostas, creio eu, fora de prazo ou coisa que o valha, não é? Não Sim. É nenhum desses casos que neste momento estamos aqui a deliberar. Nomeadamente o primeiro em que não apresentou os documentos. Vou-lhe falar de memória, mas tenho ideia que não é esse o caso. O caso... Era importante vermos isso com mais atenção, porque naturalmente... Eu gostei, aliás, por acaso há pouco falávamos sobre isso. O requerente que não apresentou, tanto quanto a minha memória vai, não foi aquele que à última hora pediu a inclusão. Mas vamos aferir isso com mais pormenor. Era importante. Obrigado, vereador. Portanto, eu punha à deliberação o ponto 2. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, portanto, a caducidade da adjudicação, portanto, uma vez que não foram entregues os documentos. O ponto 3, portanto, será para entrega ao requerente, André Pereira, portanto, será para a adjudicação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3, naturalmente, sem propostas, mas tem que ser deliberado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Transmitir o que é ao Executivo, tal como temos feito. Vamos novamente iniciar novo procedimento em relação às lojas que decidimos concessionar, mas isto, muitas vezes, vamos aí vendo nas redes sociais, há sempre gente interessada e a Câmara não coloca isto a concessão. Eu, tanto quanto a minha memória vai, ou é já a 5ª ou a 6ª vez desde que sou Presidente, há manifestação de interesses, aparecem muitos interessados, mas depois efetivarem as propostas com a entrega da documentação a que estão obrigados, isso nunca acontece. O 5º ponto tem a ver com o apoio à Associação AFARPA. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer enquadrar este ponto. Passava-lhe a palavra. Obrigado, Presidente. Relativamente a este ponto veio aqui hoje também porque foi só há cerca de uma semana que obtivemos o parecer do FAM, que nestas situações é obrigatório para vir aqui a ser deliberado em reunião de Câmara. Portanto, o FAM deu o seu parecer favorável a este apoio e é a razão pela qual ele vem só agora à reunião de Câmara. Muito obrigado. Eu perguntava à restante variação se pretende intervir sobre este ponto. Eu pretendo manifestar aqui a minha satisfação por finalmente estarmos em condições para efetivar este apoio, porque em boa hora a Associação AFARPA se candidatou a um dos programas do POIS, já em 2018. Em boa hora, por proposta da CIMLT, incluímos no nosso orçamento municipal um valor para este projeto e eu digo que em boa hora este projeto se vai iniciar porque todos nós sabemos que com as questões do confinamento e de toda esta incerteza em torno da pandemia que estamos a viver, os problemas de saúde mental se têm vindo a agravar e, portanto, é com alguma satisfação que podemos vir a ter, com o apoio desta associação,
um acompanhamento de proximidade aos nossos concidadãos com problemas de saúde mental. Portanto, registro com muito apreço que comecemos agora a fazer este caminho com a Associação AFARPA. Obrigado, Sra. Vereadora. Não havendo mais intervenções, partiríamos para a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6 ao ponto 10 tem a ver com documentos financeiros, documentos de tesouraria. Perguntava, são para conhecimento, mas ainda, Sr. Vereador Jorge Aspar, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui três questões muito curtas e penso também de resposta fácil e rápida. Temos aqui um pagamento de 13.500 euros à APAC. Eu imagino que seja uma tranche dos valores correspondentes ao protocolo. Queria pedir, enfim, nos termos da lei, o acesso ao relatório de atividades que a APAC seguramente todos os anos entrega à Câmara Municipal, por forma que nós saibamos de facto o que é que a APAC anda a fazer nesta matéria. Segunda questão, há aqui um pagamento de 19.700 euros a uma empresa RRI Serviços Ambientais. Gostávamos de saber que serviços são estes. E uma questão a propósito de uma alteração orçamental. Há uma anulação de uma verba de 218 mil euros em investimentos em escolas, edifícios escolares, julgo eu, pelo que percebo do documento enviado. Gostaria de perguntar, de facto, do que é que se trata. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passava a palavra ao Vice-Presidente, Fernando Amorim. Se souber de cor, se não, trazemos a resposta na próxima semana, daqui a 2 semanas. Tenha a bondade. Está sem micro. Peço desculpa. Relativamente à APAC, não é um pagamento, mas são 2 pagamentos que acumularam em 2 meses, portanto, são 2 tranches. Okay. Mensalmente é pago uma verba de 5.000 e poucos euros, portanto, são 2 tranches de 2 pagamentos. Relativamente à segunda questão, trata-se do contrato de limpeza e desinfecção dos nossos contentores, em termos de limpeza urbana. Relativamente à alteração dos 218 mil euros, Presidente, eu tenho que ver porque realmente não consigo apanhar aqui nos documentos. Se me dessem a página... Eu talvez consiga dar-lhe, que eu tenho sublinhado. Se me der 10 segundos, talvez lhe consiga dizer qual é a página. É na página 12 de 21, portanto, não é na página do documento, é na página digital, digamos assim, página 12 de 21. Não sei se me fiz explicar. Sim. É na segunda página das alterações orçamentais. Pois, tem que... 221.754. 218.304. Eu vou pedir desculpa, Sr. Vereador. Vou ter que ver porque pode ser aqui um acumulado de situações, eu não estou a conseguir aqui identificar. Muito bem, então podemos trazer na próxima reunião e também ficar... Eu posso enviar depois também por escrito o esclarecimento. Agradeço. Muito obrigado. Já agendado para a próxima reunião, portanto, trazer para conhecimento os relatórios. Nós temos vários, dos vários anos. Eu acho que normalmente eu agendo para a reunião de Câmara, ou pelo menos para a Assembleia Municipal, tenho agendado, mas podemos pôr mesmo na ordem de, uma vez temos contratos, podemos pôr na ordem de trabalhos para conhecimento à variação, formalmente. Obrigado. Obrigado nós. Posto isto, dava a palavra à doutora Ana Silvestre, secretária das nossas reuniões, para a leitura da minuta da ata. Boa noite a todos. Portanto, foram aprovados por unanimidade os pontos 1 a 5. De seguida, a Câmara teve conhecimento dos pontos 6 a 10. Relativamente à minuta da ata, deliberou? Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, com a reunião a terminar às 22h15. Quero agradecer a todos os vereadores a vossa participação e contributos e, naturalmente, desejar-vos uma excelente semana. Obrigado e até breve. Obrigado.
Obrigado. Boa noite, obrigada igualmente. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.